Seja muito bem-vindo a mais um Dunamis Hangout, nossas conversas sobre avivamento e reforma, hoje com um tema polêmico e também com uma convidada polêmica. Eu sou Nick Moretti, faço parte do movimento Dunamis e apresento aqui o Dunamis Hangout. Hoje a gente vai falar sobre adoração e por isso eu quero apresentar uma pessoa que já é uma figurinha carimbada aqui em primeiro lugar e que tocou esse grande podcast por muito tempo. Estou aqui com o Rafa Gonçalves. Tô emocionada, a gente tá sentada nessa cadeira. Nunca vivi isso. Né? O jogo virou. Uau. Agora vamos ver. Vamos ver. Isso. É uma honra estar aqui Rafa com Gonçalves, vocês. Eu amo. Por favor. Eu sou a Rafa Gonçalves. Acho que vocês me conhecem daqui do Hangout. Se não, prazer. Sejam muito bem-vindos. Aquela que já muda o lugar, né? Eu não consigo, eu tenho que dizer. Eu sou uma convidada. Não, você me apresenta, pô. Eu sou convidada hoje. É que eu queria deixar o espaço pra você falar gente. Quem você é. Eu sou Rafa Gonçalves, eu sou líder de adoração do Dunamis Movement, também faço parte da liderança do Dunamis, sou da Zion Church, sou casada com Joshua Menezes, pretendo mudar de sobrenome logo, vim com o meu nome artístico, quem sabe. Uau! Rafaela Menezes. Tá chegando. Tá chegando. Uau. Brincadeira, gente, mas é isso, uma honra estar aqui com vocês. E nossa segunda convidada aqui, que você já viu na hora que o take abriu na Rafa. Seja muito bem-vinda, Aimee Rocha. Você tá bem? Tô bem, você pode se apresentar, por favor? Oi, como você gostaria de se apresentar? A gente tá em família aqui, gente, tá em casa. Tô em casa, tô bem. Fala de você. Fala de mim. Nossa. É difícil a gente se apresentar. Tudo bom, Aimee Rocha, você talvez não conheça ela, mas ela se popularizou com a música Evangelho de Fariseus, uma cantora de Belém do Pará. Belém do Pará, minha terra. Muito bom. Açaí, tacacá. Eu queria muito ter cantado agora um calypso, mas eu vou ficar quietinho. Eu vou me deixa manter no meu lugar. A Aimee, ela hoje está muito perto da gente aqui no nosso ecossistema do Dunamis e também da nossa igreja local, por isso que ela veio para esse podcast para a gente estar falando sobre adoração. Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar, Aimee? É tudo isso. Uau, tudo isso. Tudo isso e mais um pouco. Tudo isso e muito mais. A Aimee, ela fala às vezes como se ela estivesse numa floresta, num bosque, e ela tá andando com várias pessoas tocando flauta. Tudo que ela fala, um dia um namorado falou isso, eu falei, é verdade, tudo que ela fala é poético. Fica mais bonito, se ela pode cantar... Até ela te dando bronca, vai ficar bonito. E antes da gente entrar na nossa pauta, eu quero só falar que está aberto. Sabe o que está aberto, Rafa? Sei. O quê? Dunamiscom. Não é isso que a gente vai falar agora, é Fornalha Tour! Mas a intenção foi muito boa, Rafa! Tudo a mesma coisa. Tudo ligado, tudo ligado. Segunda parte, nós estaremos passando por diferentes localidades. No dia 7, 8, 9 e 10 de agosto, nós estaremos passando por algumas cidades aqui do Sul. E... Pode contar as cidades? Pode! Eu não sei. Eu também não lembro em ordem e não colocaram na minha pauta as cidades. Também. Faltou isso aí na minha pauta. E nós estaremos em 14, 15, 16 e 17 de agosto. Nós estaremos também, são 2 finais de semana de agosto que a gente vai estar andando. E nós iremos em especial para Belém do Pará. É verdade! E a gente vai ter uma noite de adoração lá. Um lugar muito importante por tudo que a gente tem feito do Instituto Akash. Então a gente está crendo nos romperes sobrenaturais, na ativação profética e também num tempo de adoração e despertar para cada uma dessas cidades. Se você faz parte dessas cidades, elas estão aparecendo aqui no rodapé enquanto eu falo. Se você está assistindo a gente pelo podcast, é só você entrar no site do Fornalha, dunamis.com, @fornalhatour, e a gente vai ter mais informações ali, vagas limitadas, garanta o seu ingresso. Vamos entrar na pauta de hoje. A pauta de hoje é uma pauta que a gente já queria falar há muito tempo, inclusive trazer a Aimee para estar aqui falando com a gente, que é falar sobre adoração. E a Rafa, quando você voltou do Fornalha Tour, você trouxe uns feedbacks muito, muito bons de a diferença das pessoas interagirem esperando um show e a diferença de quando elas começavam a entrar no momento fundo de adoração. E a gente sempre fala, aqui no Dunamis, que o Brasil, ele tá vivendo um momento de um derramar da presença de Deus. E é muito difícil as pessoas terem consciência disso quando elas estão aqui. Mas ainda assim dá pra perceber uma certa imaturidade. Eu tenho muita paixão, mas eu não saber o que fazer com isso. Eu queria que você pudesse trazer um pouquinho desses testemunhos. Eu acho que o brasileiro, a gente tem uma paixão, né? Que às vezes a gente não sabe onde colocar muito bem. E a gente acaba colocando numa pessoa. Ou às vezes a gente... eu não tô vendo ali Deus, então tem uma pessoa que tá... Deus tá usando essa pessoa pra tocar a minha vida, então essa pessoa acaba virando, nossa, uma
é incrível. Eu amo essa pessoa. E tudo bem, gente, a gente se inspirar, a gente honrar as pessoas que Deus tá usando. E eu acho isso incrível. Eu também tenho as pessoas que eu olho e falo, se eu encontrar essa pessoa um dia eu vou ficar até… Porque é uma pessoa que faz parte do meu lugar secreto. Eu acho isso tudo bem. Mas quando chega num lugar do… eu tô com uma expectativa de ver aquela pessoa e não do que Deus vai fazer naquele momento, acaba que a gente tá tentando extrair um negócio de pessoas e não de a minha expectativa em Deus. E acho que a gente acaba sentindo, assim, no Brasil, isso muito, desse lugar mais de fanatismo, né? De um lugar, cara, eu tô aqui pra assistir um show, eu tô aqui pra ver uma pessoa conhecida, ministrar, cantar. Mas e se todo mundo chegasse ali com uma expectativa tão grande do que Deus poderia fazer? E às vezes eu tava pensando isso essa semana, eu falei, cara… Como é poderoso a expectativa e a fé que existe dentro de um lugar quando a gente está unidos para honrar a Deus, amar a Deus, adorar a Deus. Quando a gente está ali na igreja. E o que Deus pode fazer através disso? A nossa expectativa do que Deus pode fazer através de todo mundo aqui, do que a gente está acreditando, que a gente veio como expectativa, de que a gente tá adorando o Rei dos Reis. E eu acho que é desconfortável pra gente. A gente mesmo consegue perceber um momento de, cara, as pessoas estão aqui porque elas querem de fato adorar, elas estão se entregando completamente, ou elas estão aqui vamos se entreter. E realmente existe uma diferença entre um momento de adoração e um show. Eu falo pra líderes de adoração, eu falo assim, você sabe qual é a diferença de você performar e de você liderar? É uma diferença que uma atenção é toda pra você e outra atenção você é simplesmente uma ponte pra levar as pessoas até Deus. Então a gente não tá ali pra fazer uma performance, né? A gente tá ali pra todos juntos clamar pra que a glória de Deus venha e a gente tenha um encontro verdadeiro com o Senhor. Eu acho que esse lugar… Como brasileiro, a gente tem que sempre tomar muito cuidado. Porque a gente tem essa tensão, né? De buscar alguém pra gente amar, pra gente… pra gente estar meio que adorando, assim, no lugar de Deus. E eu acho que a gente sentiu bastante isso em alguns lugares. E talvez uma expectativa num lugar que não era em Deus, assim. E isso traz uma dificuldade pra gente, porque ali a gente tá tentando trazer as pessoas pro trono. Então eu tô aqui sendo uma ponte para que você venha até a presença de Deus, você encontre um romper, uma cura que seja durante a adoração. Só que se você também não consegue fechar o seu olho e olhar para isso, ou entrar nesse lugar, ou não entende nem como fazer isso. Eu acho que também é algo que eu fiquei me perguntando. Será que as pessoas sabem adorar a Deus? Eu acho que isso também é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Porque, se não sabem, eu tô aqui também pra te ajudar. Eu sou esse instrumento como líder de adoração também, de te trazer até o lugar que você precisa. Eu não tô só ministrando louvor, mas eu tô te educando no processo. E eu acho que isso também é um desafio. Às vezes a gente fica assim, o que falar, o que fazer como ministro, né? Eu acho que você já deve ter experimentado isso também, ministrando muitos anos numa igreja local. Será que eu falei demais? Será que eu não falei? Mas é aquele lugar do Espírito Santo vai te conduzir. Quando a gente vê que tá voltando a atenção pra gente, a gente tem duas escolhas. Onde a gente vai falar, caramba, eu quero. Então vem, pode dar atenção pra mim, eu vou ficar fazendo os meus melismas, vou ficar fazendo os meus negocinhos. Nada contra, gente. Alô, Matheus Gonçalves. Nada contra. Pra você. Eu gosto, mas eu acho que a gente tem que tudo ter um equilíbrio. Principalmente quando a gente tá falando de ministrar a adoração ao Senhor. E a gente saber ensinar as pessoas a entrar em adoração, sabe? Então, acho que é um desafio, assim, com certeza. Acho que esse ponto que você falou de eu ter a necessidade de educar as pessoas é algo que nós… vou contar um segredo, tá? Eu fui líder de louvor e adoração por 7 anos. Aí, gente, dá uma palhinha. Eu tenho um passado obscuro. E às vezes a gente fica tão preocupado em tentar fazer um negócio direito e tá ali discernindo, que às vezes a gente não percebe que não tem como eu conduzir uma pessoa pra um lugar que ela não é capaz de ir. Então é como se eu estivesse pedindo pra um bebê escalar um degrau, sendo que ele nem sabe andar. Então eu preciso explicar pra pessoa, eu preciso quebrar minha tentação. E a Aimee já falou disso em alguns posts dela, mas essa tentação de eu botar um negócio pra cima, e eu fazer o próximo medley, e eu conectar o próximo louvor, e eu cartoonizar a qualidade do louvor baseado na reação das pessoas. O que vocês gostariam de falar sobre isso? Acho que essa é uma tentação de todo líder de adoração, que é assim, eu vou entregar o que eles querem, ou eu vou fazer aquilo que Deus tá pedindo pra eu fazer. E eu tô liderando as pessoas até mim, ou eu tô liderando as pessoas até o trono. Eu acho que isso é uma coisa que Deus sempre me fala assim, aí minha filha, vamos lá. Tipo, pensa nisso, entendeu? Você tá liderando as pessoas até você ou até o trono. E o negócio é a gente
criar essas muletas, né? Ah, eu vou fazer um medley tal, vou cantar a música tal, porque a gente sabe que vai virar, que as pessoas vão cantar. Só que será que isso tá agradando o coração de Deus? Será que de fato as pessoas estão sendo levadas até o trono? Então, eu acho que é muito delicado. Mas é aquilo que você falou, a pessoa não vai conseguir onde ela nunca foi, e nem você vai conseguir levar a pessoa onde você nunca foi. Então, a responsabilidade de um ministro de adoração também, de saber, cara, eu preciso ir nesse lugar antes de levar as pessoas para esse lugar. Também eu não vou ficar fazendo na força do meu braço. Então, cara, são muitas coisas que envolvem aquele momento ali. Mas principalmente, eu acho que a sensibilidade de ouvir a voz de Deus e ser guiado, sabe? E a gente ficar familiarizado, né, com a voz do Espírito Santo. Eu tenho eu tive uma experiência com isso. Teve uma vez que eu fui ministrar em uma igreja e eu fui passar o setlist. E dentro desse setlist eu queria que estivesse Poderoso Deus, né, do pastor Antônio Cirilo. E aí eu lembro que me falaram assim: ai, May, sério que você vai querer colocar Poderoso Deus? Mas, nossa, Poderoso Deus tá no passado. Pega uma que tipo, que a igreja tá cantando hoje. E eu falei, não, sabe, eu quero essa. Por quê? Por que a gente tem que se mover? Por que o Ministério de Louvor tem que cantar só o que tá no hype? Por que eu creio que a gente não pode ir pra esse lugar? Tá, entendendo isso, que existe uma dificuldade, o que seria o papel da adoração dentro do ambiente de culto? Qual é o papel do louvor e da adoração dentro do ambiente de culto? A gente foi criado para adorar, né? Primeiro. E eu acho que esse é um questionamento de muitas pessoas. Ah, por que o louvor é tão longo em algumas igrejas? Por exemplo, a nossa própria igreja, a gente tem uma cultura de um louvor mais longo. No momento a gente tá adaptando porque a gente tá com muitos cultos. Mas era, tipo, tinha vezes que a gente ficava 1 hora no louvor, 1 hora e pouco. Tinha culto que não acabava o louvor. E a gente tem que valorizar o momento de adoração, porque quando a gente tá contemplando o Senhor, quando a gente tá adorando o Senhor, a gente tá se juntando para prestar culto ao Senhor. A gente não tá se juntando só para ser alimentado e ficar um monte de ovelha ali, gorda, só recebendo. Não, a gente tem que entregar para Deus. E eu acho que esse momento é tão precioso. Uma das coisas que eu acredito muito, que é o momento onde a gente tira o nosso olhar terreno, das coisas terrenas, a gente bota o nosso olhar em quem Deus é, a gente contempla a grandeza de Deus, a beleza de Deus, e a gente começa a ver as coisas do sobrenatural e viver as coisas do sobrenatural. Então, às vezes a gente não tem uma noção do que o momento de adoração pode proporcionar. E não é um momento onde eu tô recebendo, não é um momento para o meu coração ser cheio de alegria, para eu chorar, ou tem uma música melancólica. Por isso que às vezes a gente até vai um pouquinho contra de cantar músicas que são só sobre eu, sobre o meu sentimento, sobre o que eu tô sentindo, mas músicas que estão adorando de verdade o Senhor, exaltação, né? E é esse momento da gente proclamar quem Ele é, dizer quem Ele é, declarar quem Ele é. E é isso que vai transformar a nossa vida. Quanto mais a gente contempla a beleza de Deus, quanto mais a gente contempla a santidade, a gente vai se tornando, né? A gente vê na palavra quando Jesus pergunta para os discípulos e fala, o que os outros dizem que eu sou? E eles falam várias coisas, eles não falam que Ele é Jesus Cristo. Tá, mas quem que vocês falam que eu sou? Quando Pedro vem e fala, e aí Jesus fala assim, tá bom, você entendeu? Então, sobre essa pedra, eu vou edificar a minha igreja. E assim, é muito forte isso. Quando você tem uma revelação de quem Deus é, Ele fala, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu acho que é esse negócio. O momento de adoração é o momento onde vai ter a revelação de quem Deus é. E ali, Pedro também recebe a identidade de quem ele é. E é ali que a gente vai ser formado. Repete isso aí. No momento da adoração, eu entendo quem Deus é e eu recebo, entendendo quem Deus é, eu recebo a minha identidade. Eu acho que essa história de Pedro, quando a gente vê Jesus perguntando quem eu sou, e quando ele tem a revelação de quem Deus é, de quem Jesus é, e ele traz essa verdade, na mesma hora ele recebe a identidade dele, porque Jesus, ele vai falar, então tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ti. E as portas do inferno não prevalecerão contra ti. Então, assim, é uma palavra muito forte. Tipo, é bizarro, só que é quem ele é, entendeu? É a identidade que ele recebeu de Jesus, porque ele entendeu quem Jesus é. E assim, o momento de adoração, ele não é um momento disperso, não é um momento pra você ficar só pra aquecer pra palavra. Eu acho que a gente tem que tirar essas coisas da nossa cabeça. Esse momento não é sobre eu e você, esse momento é totalmente sobre o Senhor. Eu fiz um post um dia no Instagram que era várias frases que eu escuto. Por que você não escolheu essa música? Achei chato. Não senti a presença de Deus no momento de adoração. Tá muito longo. Minha filha, o momento de adoração não é sobre você, nem sobre mim. Ou meu filho. Ou meu filho, não se sente excluído. Filha e filho. Todos nós somos filhos e filhas amados. Uau, revelação. Mas eu acho que a gente tirar esse olho do meu umbigo e falar, cara, eu quero também. E até isso é beneficente pra gente, entendeu? A gente 100%. recebeu a nossa identidade, a gente entender quem Deus é. E então, o momento de adoração, ele vai muito além de uma música legal, de uma música bonita. E por isso que muitas vezes a gente tá ali, a gente tá
a gente se sente assim, cara, o que eu tenho que fazer? Será que eu vou entregar o que essas pessoas estão me pedindo ou eu vou obedecer? E, obviamente, obedecer é a melhor coisa. Porque depois que a gente ministra ali, você canta uma música que você vê que a galera... Ai, foi um hype, foi legal. Você sai de lá se sentindo péssimo. Eu não fiz o que Deus tinha pedido pra eu fazer. E ser sensível, né, ali pra ser guiado. Você tá falando que tem uma sensação de vocês como líderes de adoração de... A galera reagiu, mas eu sei que não era pra ter ido pra esse lugar. Eu tive uma resposta, talvez... Não vou usar uma palavra exagerada. Na carne, todo mundo pulou, gritou, mas você sabe no espírito que tinha um lugar mais profundo. Você sente isso às vezes? Sabe o que eu acho, que eu sinto, Nick? Que muitos de nós, assim, como filhos, né, como corpo, nós não sabemos lidar com a presença. Obrigado. Fomos muito mais rápido na minha pauta. Eu tava engatinhando. Vai lá, Aimee. Vai lá. Não, mas Vem com assim, suas palavras. Vai lá. o Senhor me confrontou um pouco, né, na minha história, na minha vida de adoração. E tinha momentos meus de secreto que eu ficava ali falando e cantando e eu sentia o Espírito Santo, só para, me ouve. Eu quero saber até onde você consegue lidar com a minha presença. Só me sente, sabe? E às vezes no momento de adoração, entra aquela canção que tá assim no auge e aí a gente percebe quando a galera se empolga, né? Isso é incrível. Mas quando entra no lugar de adoração, você pode ver, percebe quantas pessoas conseguem ficar com as mãos levantadas. Quantas pessoas conseguem ficar adorando em espírito. Quanto tempo as pessoas conseguem ficar. Então, eu sinto que a gente ainda precisa saber lidar muito com a presença. Perfeito. E permanecer na presença. Perfeito. Permanecer na Eu tive uma presença. agenda com a Rafa, que eu não posso falar onde foi, mas foi uma agenda onde vocês não estavam com banda completa. Difícil. E Não lembro, mas que tinha bom. uma é que se eu der Eu vou detalhes lembrar, vai ficar mas- muito na cara. Mas tinha uma tensão das pessoas estarem esperando o próximo hit. E eu, como alguém que prega, eu percebo que quando você entra no louvor, na ministração, você pede pra pessoa, e isso é algo que eu tenho feito muito quando eu prego. Ao invés de orar pelas pessoas, eu falo, feche seus olhos e pede pro Senhor, ora pro Senhor. Ao invés de fazer um apelo reativo, eu faço um apelo quase que passivo, de eu fechar os meus olhos e eu processar aquilo ali que eu acabei de ouvir com Deus. E você percebe uma incapacidade das pessoas de conseguir fechar o olho e falar com Deus. A pessoa fecha o olho, deu 5 segundos, ela abre, ela olha pro lado, Sim. ela tá com a mão assim, ela já mexe a mão, celular ali pra ela pega o resolver. celular, ela olha pra alguém, eu não consigo, você falou, não consigo lidar com a presença. E nessa agenda tinha uma tensão de solta o negócio, você olhou, o Cortes estava, o Cortes é o nosso Lembrei. baixista, ele tava tocando um sintetizador, um negócio, ele tirou a mão, você olhou pra Thaís que tava no teclado, ela começou a ir, você começou a profetizar. Você começou a 100% ir espontâneo. E a atmosfera mudou porque uma chavinha foi virando de, peraí, eu não tenho uma letra pronta pra cantar agora. E entrou um lugar de oração. E na hora que entrou nesse lugar, cara, rompeu com uma atmosfera de fome genuína pela presença, porque ninguém mais estava esperando qual é o próximo hit pra eu pular, mas era tipo, não, deixa eu falar com o meu pai. E isso foi muito virada de chave no ambiente. Exatamente isso. Deu processar que eu estou na presença de Deus e o que eu faço agora com isso. Porque assim, a gente vai pra esse lugar, né? De estar na presença, a nossa única canção vai ser Santo, 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 Santo. Tem uma música minha que... Uma das 400 que você é não uma de publica, muitas. Né? Ah, tá. Que nela, eu tava refletindo sobre isso e aí Jesus soprou no meu coração. Filha, não vai ter conferência no céu. Não vai ter evento no céu. Não vai ter música hit no céu. É uma música. É uma música. Que amor. E aí eu refleti muito sobre isso, assim. Vai ser a nossa canção. E se a gente não sabe lidar hoje Mas isso é muito bom. com a adoração, como que a gente quer ir pro céu? Como que a gente quer esse lugar da eternidade? Eu acho que A sair conta de não fecha, né? não fecha. Eu acho que sair de um lugar de superficial pra um lugar de... Eu quero realmente ser tocado, sabe? Porque às vezes é um lugar de... É legal, é bacana, é divertido e tal. Mas tudo isso é superficial.
E olhar pra Jesus e ter um encontro de verdade, sabe? Ter uma revelação de verdade. Eu não olho a adoração muito como só música. Acho que a galera da minha igreja entende um pouco isso. Porque eu vou muito, ou se eu já fui na tua igreja, eu vou muito mais pro lado profético, uma adoração profética. Porque, assim, o que Deus quer fazer ali? É o meu foco. Se eu não conseguir fazer o que Deus me chamou pra fazer, ou o que Ele tem específico pra aquela noite ali, eu falhei. Entendeu? Então, eu sempre vou, acho que pra um lado... até que sempre eu mando o setlist, mas eu falo, não fica muito... Esse é o setlist, mas aí vamos ver, né? A gente vai ver o que Deus vai fazer, porque realmente é muito suscetível àquilo que vai acontecer no dia, ou o que vai acontecer na hora, ou pra que lugar que Deus tá me liderando, ou às vezes até o que a igreja tá passando, né? Tem igrejas que a gente vai, a gente não faz ideia da história, a gente tá no meio do set, Deus fala, cantar essa música. Aí quando sai do palco, você fala, meu Deus, é a música da nossa temporada, é o que Deus tá fazendo aqui. Por isso a sensibilidade na hora de um ministro de adoração, na hora dele se mover ali, dele até cantar uma música, não são só palavras, assim, sabe, soltas, não é só uma melodia bonita. E até na hora de escrever canções também, que eu acho que isso é uma coisa bem interessante, assim, de se falar, né? Ótimo, você abriu essa porteira, vamos nela. Ó, eu lembrei de uma frase do Gerson Borges, que ele fala, sem culto na vida, não há vida no culto. Então é algo também que me faz refletir muito, né? Não tem como sustentar ali num momento de adoração. Às vezes a gente entra com muita expectativa em quem está ministrando, mas porque a gente não tem culto na vida. A gente não tem adoração na vida, a gente separa, né? A gente entra na igreja, não aqui, agora eu vou adorar. Né, adorar, mas passa a maior parte do tempo filmando a adoração do que... O que se parece o culto na vida? O culto na vida? Sem culto na vida, não há vida no culto. Tá bom. O que é um culto na vida? O culto na vida é você não separar o ambiente de igreja depois que você passa da porta da igreja. A adoração continua no nosso dia a dia, sabe? O fluir no espírito continua. Então, se a pessoa não tem secreto depois do culto, a pessoa não tem secreto no culto também. A pessoa não consegue acessar esse lugar de adorador, né? O adorar em espírito e em verdade. Sem ter essa adoração. Tá. Então, o que a gente está querendo dizer aqui é que quando eu percebo que eu tenho uma dificuldade de lidar com a presença de Deus no culto, é porque eu não tenho familiaridade de lidar com a presença de Deus na minha vida. Na sua Exato. vida, na sua casa. Então, Exato. eu tô tendo uma experiência de som e luz, mas Exato. eu não tenho... E de músicas com meu pai. boas. Isso. E aquilo ali, um som legal, uma luz legal, isso mexe com a sua cabeça. E mascara. Mascara muita coisa. Uma fumacinha ali, ou uma palavra que mexe com você. Isso aí tudo vai mexer nos seus sentimentos, mas isso não vai gerar fruto na tua vida. Isso não vai gerar transformação em você. Você não quer só chacoalhar. E eu acho que isso é uma coisa que... Eu tava vendo no TikTok esses dias um vídeo que a gente tava lá na farm, num almoço. E a gente tava almoçando com os times de missionários que estavam indo. E só que a gente começou a orar por eles, saiu de controle. A presença de Deus veio e foi muito poderoso. E aí isso sai de contexto, vai pro TikTok e as pessoas assim, isso aqui é loucura. Isso é culto na vida. Isso aqui Se você não sabe do que a Rafa tá falando, a gente tem uma escola chamada DSM, Exato. Dunamis School of Ministry, que tem 160 alunos nesse ano aqui. E a gente foi orar por eles para eles serem enviados para algumas nações e lugares. Eles foram enviados para mais de 10 nações. E parte da equipe do Dunamis foi lá orar por eles. Na hora que a gente começou a orar, não tinha a gente tava pad, almoçando. não A gente tinha tava música. Era almoçando, literalmente cada um numa almoçar mesa. e eles ficavam fazendo perguntas. A gente tinha um tempo de processamento, conexão. Era a última conversa que eles iam ter com alguém antes de ir. Sim. E aí a gente impôs mãos pra orar por ele. E não era oração de microfone, não. Era oração aqui, ó. Impõe aqui. E a presença de Deus veio. E em 1, 2, 3, 4, 5 meses, o negócio começou a ficar um pouco intenso e se espalhar. A gente começou a sair impondo mãos, começou a profetizar sobre eles e gravaram isso. Só que na hora que você posta, você acha que é um bando de gente gritando, mas o lugar a gente só tava orando para pessoas que estão agora passando 3 meses. Para serem cheias do Espírito. Exatamente, para serem cheias do Espírito. Assim como se como fazia em Atos, exato, assim como em Paulo Atos, faz em Atos, no capítulo 19, que ele impõe E as que mãos aí sobre até o povo de serem cheios, Éfeso e ora por eles. Eles falam em línguas, profetizam e derrubam a cidade inteira de cabeça para baixo. Bizarro. Mas voltando para... Não, eu só falei sobre isso porque às vezes a pessoa olha pra isso, ela vai falar assim, isso aqui é loucura. Mas você já experimentou, de fato, a presença? Como é que se porta? Tipo, na presença de Deus, como é que você se porta com uma glória tão grande, sabe? Eu me emociono porque eu acho que é muito forte a gente, de fato, se entregar pra viver a presença de Deus. Pra ser transformado, pra ser moldado. E às vezes seu corpo não vai conseguir reagir, porque a glória de Deus é tão grande. E então, eu acho que às vezes as pessoas elas têm
um jeito de ver isso, ou como, não, eu vou ser mais, eu não preciso ser tão, eu não preciso gritar. E as culturas diferentes, a gente ministra em países diferentes, tô na Europa, a Europa é fria. Não, é porque as pessoas lidam com a presença de formas diferentes, às vezes é culturalmente, aquilo lá cresceu daquele jeito, ela nunca pôde levantar a mão, gritar, falar alto, não sei, depende do contexto. Mas, às vezes a cultura, ela vai te prender naquele negócio, mas você já experimentou se jogar de fato na presença? Eu acho que o melhor lugar é sempre no nosso lugar secreto, eu sempre estava falando isso, sabe? Da gente viver o culto e viver isso na nossa vida. Deus, ele quer encontrar a gente de formas tão criativas, tão diferentes. Eu acho que se você consegue viver isso dentro de casa, quando você traz para a igreja e você também impulsiona outras pessoas a viverem isso, sabe? Às vezes a gente fica ali na frente, como liderança, adorando e sendo intencional, para que a igreja também veja. Tem pessoas novas na igreja que não sabem adorar. Fala, é assim, você vai expressar o seu culto ao Senhor, você vai expressar o seu amor a Deus. Então, eu acho que é antes, durante e depois do culto, né? A adoração. Pegando esse gancho, e acho que tem uma perspectiva que Deus tem falado comigo e eu queria ouvir de vocês, que é essa noção de que eu não vou no culto para receber. Eu não tô na adoração para receber, eu tô para dar. E às vezes a gente se preocupa muito com o que a gente pode receber. Em 1 Coríntios 13 fala que cada um recebeu. Uns têm salmos, outros têm doutrina, uns têm cânticos espirituais. E às vezes eu entro na adoração esperando que o líder de adoração faça algo e eu responda. Mas eu não faço nada. E o Theo fala muito isso, que é a diferença de você ser um termômetro e um termostato. Que é, eu consigo medir a temperatura, eu consigo mudar a temperatura. E às vezes o que falta é essa fome. De eu entrar no lugar e falar assim, cara, eu tô desesperado pra achar Jesus aqui. Pra encontrar o noivo e pra ser tocado pelo noivo e pra poder dar honra ao cordeiro que morreu e é digno de todas as coisas. Não, eu tô esperando. Faz alguma coisa, Amy. Faz alguma coisa, Rafa. A mulher do fluxo de sangue. Ela teve que passar por todo mundo, encostar. Pra ela tinha tanta vontade de ser curada, de ser tocada. E aí ela, fez o dela. Ela foi e encostou. E o que? Saiu o poder de Jesus. Então eu acho que esse também é a nossa parte. A gente quer experimentar a glória de Deus? A gente quer experimentar o poder de Deus? A gente tem que dar um jeito. A gente vai ter que empurrar todo mundo, a gente vai ter que passar por... Eu quero ser curado, então eu vou atrás. Eu acho que essa história pra mim sempre me move. Eu acho que quando eu tô na adoração eu penso nisso. Eu não quero estar passiva aqui. Legal, se Deus quiser me tocar, valeu, foi legal. Cara, eu quero ser a mais faminta desse lugar. Às vezes as pessoas falam, nossa, nem te reconheço quando você tá ministrando adoração, você é faca na caveira. Porque eu quero ser mais faminta. Eu quero receber todos os romperes que tiver pra receber. Eu quero ver a glória de Deus, eu quero experimentar o amor de Deus, eu quero adorar Ele da melhor forma que eu posso. Então, eu acho que existe também esse lugar da gente expressar a nossa fome. E aí, a gente vem como aquele negócio, no jogo de futebol você expressa, na festinha tal você expressa. Por que na igreja não? Entendeu? Por que a gente vai ter tanto controle ou ficar É interessante essa passagem, né? Porque Jesus fala... Ele percebe o toque. E é muito louco porque ele tava numa multidão de pessoas então ali ele já tava empurrando. Sendo tocado. Ele tava sendo tocado, mas teve um toque que fez ele parar. Um toque que fez ele parar. Porque tinha entrega, tinha humildade, tinha... Ai, vontade de chorar. Esse toque faz Jesus parar. Quando a gente quer, a gente tem fome, sabe? E ela tinha tudo pra não ir atrás. Ela não tinha condição pra ir atrás de Jesus. Mas no meio de uma multidão que queria bênçãos, ela queria o abençoador. Ela queria ele, ela queria... Era uma fé tão grande que só tocar numa parte, nem era ter a visão dele pra ela, nem era ter a palavra dele, era só um toque. E ele sentiu. É forte. Isso aqui tá começando a ficar um pouco forte demais. A gente tava nesse dia do DSM que a gente foi orar pelas pessoas. O pastor Ovessa, ele virou pra mim e tava uma presença de Deus muito forte. E ele virou pra mim e falou assim, tem algumas pessoas que Jesus toca, mas tem algumas poucas que tocam Jesus. Uau. E, cara, tinha uma galera com uma fome ali. E eu acho isso muito, muito poderoso. Porque usando o seu exemplo, Aimee, a música que varreu boa parte de muitas pessoas, ela foi escrita há quanto tempo? Mais de 2 anos atrás? O Evangelho de Fariseus, setembro de 2023, do ano passado. Do ano passado, vai fazer um ano agora. Isso. E
Não, você tem outras que são mais antigas do que isso. Sim, Ele tem. tá misturando as histórias. Mas ela não foi escrita num palco. Ela foi Não. escrita de um lugar de fome e constrangimento profundo. Fala um pouco disso. Exato. E é até forte falar disso, né? Porque tem muita gente achando que foi uma música assim, a lacradora, né? É um hit gospel, ela tá apontando o dedo. Mas não, essa canção saiu desse lugar mesmo de secreto do pai realmente me ferir, me trazer me fazer enxergar a terra, o Brasil pela ótica dele, como que ele estava enxergando. E me fazendo ver aquilo que eu não estava enxergando, só que eu, como filha e cristã, deveria estar enxergando, né? Então, assim, não, eu não escrevi com o intuito de ferir uma nação. Não, eu não escrevi com o intuito de lançar e lucrar com essa música. Não. Eu escrevi com o intuito de traduzir o sentimento do pai. Eu escrevi com o intuito de desmutar vozes que não têm direito, não têm o poder de fala, não têm ouvidos atentos para ouvir. Então ela partiu desse lugar, né, de secreto e da minha vivência também. Muito da minha vivência. Porque eu acho que a gente, quando se fala de compor uma canção, eu acho que a gente tem a indústria, né? E agora existe, sim, uma indústria gospel. E a gente também vê até cantores seculares que falam, cara, eu quero ir para o mundo gospel porque isso é legal. Porque isso também tá dando dinheiro. Mas também existe ali os remanescentes que estão fazendo aquilo que Deus está mandando fazer. E é mais complicado, porque assim, é fácil você, vou escrever um hit aqui, vamos lançar, fácil, né? Vou escrever uma música legal aqui, com um ritmozinho legal que vai ficar na cabeça das pessoas. Mas pra quê? Tipo, Deus tá te mandando fazer isso. Eu acho que também essa música impactou tanto o Brasil porque ela carrega uma verdade, ela trouxe luz, né? Assim, e isso pra mim é muito bizarro, assim. Por que a gente tá escrevendo as canções que a gente tá escrevendo? Por que a gente tá fazendo o que a gente tá fazendo? A gente não tá aqui pra gravar mais um álbum hit, a gente não tá aqui... A Aimee entendeu o assignment dela, o chamado. Cara, eu vou trazer luz, eu vou trazer verdade. É difícil? É dolorido? Mas é de um lugar genuíno, é de verdade. Então, eu acho que esse ponto pra mim tem me pegado muito ultimamente, assim. Por que eu escrevo as músicas que eu escrevo? Será que eu tenho que lançar todas as músicas que eu escrevo mesmo? Será que eu preciso tirar do meu secreto tudo aquilo que Deus tem falado comigo? Pra quê? E eu acho que hoje o crente, ele não tem tanto essa sagacidade, assim, de entender isso aqui é uma música biblicamente embasada, isso aqui é um hit. Eu acho que hoje em dia a gente precisa se perguntar, quando a gente vai ouvir uma música gospel, às vezes tá ouvindo uma música gospel que não tem nada de Bíblia, ou até tem uma heresia. Então, são várias perguntas que a gente tem que se fazer também, quando a gente fala dessa indústria. E acho que esse ponto que vocês estão falando é bom, porque tanto com o Evangelho de Fariseus como exemplo sobre as águas, as duas têm um contexto forte de onde elas foram escritas. Comunidade. E isso é sempre um padrão. Quando eu escrevo, eu não estou escrevendo para publicar, eu estou escrevendo para expressar. Eu não estou compondo para botar num vídeo do YouTube, eu estou compondo porque é algo que está no meu coração. E a boca, ela fala daquilo que o coração tá cheio. E às vezes a gente tá escrevendo música com o coração vazio. Então, não sai nada. É só letras que rimam. E existe uma tensão aqui que às vezes as coisas mais poderosas que a gente canta, elas vêm desse lugar onde eu tô pegando a palavra e eu tô cantando a palavra porque a palavra, ela tá sendo o bálsamo de cura que eu preciso para aquele momento. Ela tá expressando a fome que eu tenho. Eu tô encontrando, que é o exemplo de Sobre as Águas, que nasce de uma pregação no meio de um culto de jovens, onde o Senhor te toca com aquela mensagem, você abre o texto bíblico e começa a escrever em cima disso, e não tem como negar que na hora que aquela música ela sai, tem unção naquilo ali. E a unção não é porque apenas você é uma mulher de Deus, uau, mas é porque tem verdade. Com certeza. E é verdade baseada na palavra. Não é só mais um hit. E é porque tem autoridade. Eu acho que a autoridade vem de quando a gente vive aquilo, né? Então eu não tô só cantando aqui, honestamente, só mais uma
uma música legal, né? Mas eu tô cantando algo que eu vivi. Então isso vai ter autoridade pra que haja cura nas outras pessoas. Mas não que músicas que não sejam biblicamente embasadas não estejam fazendo sucesso também. Então eu acho que é o nosso lugar da gente rever o que a gente tá ouvindo, rever o que a gente consome. É isso mesmo que eu acredito, é isso que tem base bíblica. Hoje tem tanta coisa, né? Tem tanta música, toda semana é uma música nova, todo dia é um... Mas pra quê? Eu acho que eu tenho me perguntado muito isso. Pra quê? Pra que a gente faz isso? Os porquês, né? Por quê? Por quê? Então deixa vocês responderem. Por quê? Quer falar? Um pouco? O meu porquê é uma pessoa. Sim. Cristo. Ponto. Acho que isso é tudo. É tudo. O meu porquê é Cristo. E eu acho que, como igreja, como parte, às vezes a gente também se perde muito nisso, né? De fazer esse filtro e tá perguntando, eu posso isso, eu posso aquilo, isso aqui é de Deus, isso aqui não é. Se a gente não tem como discernir o que é de Deus hoje não é, de verdade. Hoje a gente tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a gente tem uma Bíblia. Que a galera não quer abrir. Então, assim, eu acho que a gente não tem mais esse direito, esse tempo mais de ficar perguntando o que eu tenho que ouvir. Mas isso aqui tá... o Espírito isso Santo aqui... vai me convencer. Gente, tá escrito na Bíblia, já convenceu, sabe? já. Não precisa. E o Espírito Santo, ele te revela, ele apita, não tem como. Ele sabe? O Espírito Santo te apita. Essa é uma boa muito frase sério. pra uma camiseta. Comigo é assim. Comigo acontece isso, assim. Parece que vem um sinal verde, ou então vermelho. Não, isso aqui não. Então, assim, nós somos filhos. Nós carregamos a presença. Antigamente a presença era carregada. Hoje a presença, ela é transportada pela nossa vida. Então, assim, a gente não tem mais o porquê entrar nessas... o que eu ouço? O que é isso? Isso aqui é de Deus. Cara, o secreto vai te revelar. O secreto revela. Essa é forte. Eu amo uma frase sua, do secreto. Qual que é que você fala? O segredo é o secreto. O segredo é o secreto e o secreto é o segredo. Essa frase pra mim é tudo. Um dia eu ouvi ela falando isso e eu falei, nossa, comecei a chorar. Que é uma falei, música, né? de Mateus 6. Você fez... Não, isso faz parte da frase que eu sempre falo. A Aimee tem 400 e poucas músicas. Ela só não lembra de metade, a outra metade ela fica perguntando se ela publica. Sim, Rafa. Exatamente. Eu tenho música minha que eu não lembro. Tenho algumas, mas assim, eu não tenho 400. Aproveitando pra entrar nesse ponto. A gente tá falando aqui de indústria também, e dessa tensão. Quando é que eu sei que é hora de eu colocar pra fora? Quando é que eu sei que é pra guardar? Porque eu sei que tem muita coisa que tá composta e não foi ainda pro ar. E que talvez nem vai. Como é que eu escolho o que vai ou não? Como é que eu boto pra fora e como é que eu deixo pra ser tocado pra 3 pessoas? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu acho que é esse processo de vivência. Você viveu aquilo ali, você tem autoridade, você entendeu aquilo de verdade. Caso contrário, pra que você vai mostrar uma coisa que você não é? Uma vez eu ouvi o Bill Johnson falando, ele falava assim, eu escrevo pregação, às vezes 3 por dia. Mas Deus manda eu guardar. A maioria das minhas pregações estão guardadas. Eu nunca preguei e nunca vou pregar. São coisas que ele quis revelar pra mim, pro meu coração. Eu tive que entender, chegar num lugar de maturidade e falar, isso aqui não é pra eu revelar. Eu acho que isso também vem do seu relacionamento, né, com o Espírito Santo, mas existe esse lugar de autoridade. Eu tô cantando algo que eu tenho autoridade ou não? Então, acho que esse é, pra mim, principal, assim, eu vou olhar e vou falar, eu tô vivendo isso? E tem vezes que eu realmente falo, não, ainda não tô vivendo, ainda não tô 100% nessa página, ainda não entendi isso. Ou acho que até no caso da Aimee, que vem com esse confronto, né? E eu acho que você tem que saber a hora certa disso. Então, até, eu não sei como esse seu processo de você cantar lá no reality, algo que você tava sentindo que Deus te pediu pra cantar aquilo, não foi? Sim, foi exatamente. E é interessante que a música, ela só entrou na semifinal, no episódio 6, né? Então, eu passei por alguns antes, só que eu lembro que eu fiquei fixa nesse pensamento. O Senhor me trouxe aqui pra cantar essa música. Não foi nem tantas outras, mas foi essa. Eu vou chegar nessa fase, porque essa música vai ter que ser cantada. Não. Você já sabia que você ia cantar essa música mais pra frente? Isso. Desde quando? Não, na verdade ela estava... A gente mandou, né, a ordem das canções. E ela estava lá na última fase, na penúltima, né, antes da final. Mas você escolheu isso antes mesmo de começar o reality? Sim, isso foi bem antes. Por quê? Porque... Não tem um porquê. Não, tem um porquê. Não, o senhor falou com você. Essa parte não tem um porquê. Na verdade, não sei. Acho que algo
meu e Deus também. Porque pra mim eu nem passaria nem da primeira fase, pra ser sincera. Por isso que eu... De verdade. Enquanto eu passava de fase, eu ficava, meu Deus do céu, eu passei. E ele me falava, eu te passei, porque eu vou cantar aquela música através de você não tá entendendo? Cara, e isso é muito louco, né? Porque o bom... Quantas fases foram antes? 5. Então você teve 5 fases antes de cantar aquela. Antes de Eram cantar 7 aquela. fases. E, cara, 5 vezes você jogou ali e na sexta o senhor soprou. Exato. E... Tá, eu vou transicionar aqui pra como se fosse um outro bloco. Não, porque senão a gente vai ficar cavucando nisso, a gente vai ficar entrando numa espiral. Mas eu quero aproveitar que a gente falou dessa questão de indústria, contexto, escolher música, porque eu acho que a gente entra numa dicotomia às vezes. A gente entra na dicotomia do ou eu crio um show pirotécnico, onde tem confete, explosão e etc. Ou eu entro no lugar onde não, é só voz e violão, luz acesa, que é o extremo do batista conservador, de nem bate palma, porque isso aí distrai. E eu acho que Deus se expressa pelas nossas emoções. E existe um equilíbrio entre os dois. Então a gente no Dunamis faz música com produção, a gente fica escolhendo o background pra fazer sentido e entendendo que aquilo ali é uma forma de arte e comunica, mas que aquilo ali nunca vai substituir a unção. Então não é um show, mas eu quero glorificar Deus com tudo que eu tenho e fazer o melhor. Onde é que tá esse ponto de tensão no meio? Como é que eu trafego nisso? Eu acho que o primeiro passo é o porquê você tá fazendo e a intenção do seu coração, né? De estar fazendo tudo isso. A galera vem muito, a igreja da parede preta, não sei o quê. Ficar falando, né? A igreja da fumaça, das luzes. Entrei lá e senti um show. Talvez seja o intuito daquela igreja ser um show mesmo. E aí, é cada um. Mas... Ou será que a vida da pessoa é um show? Cara, você entende? A conversa é muito profunda. Porque tem isso também. Tem isso. Pode falar. Você para de provocar e deixa quieto. Você vai provocar, você vai Não, fundo. porque entra de novo naquilo da sem culto na vida, não há vida no culto. A pessoa que não tem o secreto, ela entra num culto, ela vai tratar o culto como um show. Porque ela consome Dunamis Music. Ela é uma consumidora. E eu acho que aí a linha que tem, tipo, da igreja, assim, cara, tem uma linha tênue entre eu entregar algo excelente e eu entregar algo que vai trazer distração. Então, são duas coisas. O bonito, o belo, ele vai comunicar. O excelente, ele vai comunicar algo pro público. Ele vai comunicar, cara, essas pessoas estão entregando o melhor que eles têm pra Deus. Eles estão fazendo da melhor forma, porque tudo isso é pra Deus. Ou vai comunicar, isso aqui tá demais. Isso aqui já passou do limite. E a gente sabe muito bem quando passa do limite. Aí bota foto... Não vou falar, vai. Mas eu acho que tem coisas que a gente tem que lembrar que a gente tá numa igreja, entendeu? E que funciona assim. Então, tudo tem que estar conversando. Tudo ali é comunicação, tudo tá falando algo pras pessoas. Não é só a música, então são as luzes, são tudo. Então, é a roupa que você tá usando, né? A gente teve aqui o episódio de moda. E a roupa também que os músicos estão usando ali também comunica algo. Às vezes vai um ali com a camiseta de jogar futebol, o outro vai com a camiseta de botão. E aquilo lhe comunica... Tipo, uma coisa que eles não estão unidos, comunica que não existe excelência, comunica que a pessoa não se preparou pra estar ali. Então, assim, tudo ali tá comunicando algo. E é entender os limites também daquilo ali, né? Eu não vou ali vestida de noiva cantar, não vou ali... Tem limites, mas eu acho que a gente sabe disso. E a gente saber entregar... O que é entregar o melhor pra Deus, sabe? O que é fazer de fato o melhor para Deus, mas também eu não quero que isso aqui se torne somente uma distração, mas eu tô facilitando para as pessoas olharem e falarem, isso aqui carrega presença de Deus. Tudo que essas pessoas fizeram aqui carrega presença de Deus. Tanto a pessoa que fez os slides, eu nem sei quem é, nunca talvez vou saber, a pessoa que tá lá nunca vai saber, mas essa pessoa tava fazendo isso com o coração de servir a Deus com excelência, isso aqui carrega presença de Deus. Então, eu acho que é isso, a gente saber o que a gente faz, onde está o nosso coração em fazer essas coisas, né? Porque às vezes realmente é pra chamar atenção. Até mesmo quando a gente faz um line-up para um culto, quando a gente bota lá, quem vai estar na minha igreja? Pra que você está chamando essa pessoa nessa igreja? Você conhece essa pessoa? Você sabe de fato como é a vida dela? Você sabe o dia a dia dela? Você tá trazendo ela pra vender ingresso, pra bombar a tua igreja? Qual que é a sua intenção? Eu acho que pede pra Deus sondar o teu coração. Eu sempre faço essa oração. Deus, por que eu quero cantar essa música? Ou por que eu quero usar essa roupa? Por que eu quero... Sonda o meu coração. Por que eu quero estar com essa pessoa? Por que eu quero...
E a gente vai entendendo ali também que existem coisas que, cara, não agradam o coração de Deus, de fato, que a gente tá fazendo dentro da igreja. E talvez pra vender uma coisa bonita, e que a gente realmente não é, né? Que a gente, então eu acho que é a intenção do coração, né? Tudo volta pra esse lugar também. Então, mas dá pra entregar algo excelente e lindo pro Senhor. E a gente não precisa também ficar, também aqui, sou humilde, né? E não faz nada. Mas, Você tá se segurando, pode falar. Não. Aí, meu, Tá você é da ótimo. igreja da Parede Preta? Qual que era essa igreja? Não, Ela era branca, depois ficou preta. porque o que eu acho que talvez é um ponto legal pra gente olhar é que a gente demoniza aquilo que as pessoas fazem mau uso. Então, a pessoa ela faz um mau uso de luz e de outros apetrechos pra mascarar a falta de vida dela. Então, transformam isso no problema, quando na verdade o problema nunca vai ser esse. Então, e a gente entra num lugar onde, essas são coisas que não precisam. Mas poucas coisas precisam. Na verdade, só uma delas precisa. E mesmo assim, nem Jesus tinha essa preciosidade com todos os discípulos. O problema não é você fazer um culto bonito, com uma luz bonita, mas é entender que aquilo que não ajunta espalha. Então, a minha tela de fundo do louvor pode estar sim atrapalhando o louvor. Com certeza. 100%. O cara que toca mal, mas ele tem bom coração, mas ele fica soltando as notas erradas, ele tá Pelo amor de ele Deus. tá desconstruindo Tudo que a gente aquilo tá tentando construir. Então, Acabando com isso. porque senão eu também entro num lugar muito sofisma de não, o que importa é o coração. E não, o que importa é o coração, é a unção e a intenção, mas eu faço todas as coisas pra como quem faz com Deus. Então eu faço elas com o meu melhor. E o Com melhor não excelência. é eu ficar queimando rios de dinheiro, é o melhor que eu tenho agora. Mas eu consigo ter uma banda que é afinada, que é organizada, que toca direito. Eu consigo ter uma produção de culto que auxilia a pessoa a focar pra presença. E isso que você fala é muito bom. Por que eu tenho esse negócio? Esse negócio ele tá ali porque é legal e eu vim em outra igreja e agora isso é bacana ou aquilo ali aponta pra Cristo? Aquilo ali constrói as pessoas. Então, Eu já entrei em igrejas de bairro que não tinha uma iluminação, não tinha nenhum som bom e a presença de Deus era muito forte. E aquilo ali era suficiente pra mim. Tenho muitas memórias, assim, de viajar Nossa, e eu entrar também. em igrejas e ser muito impactada. Uma sala de oração que não tem... E já entrei em igrejas com o melhor equipamento de som de milhões de dólares, assim, lá fora. E também senti a presença de Deus. Então, assim, realmente, a gente... Qual que é o anseio do nosso coração em fazer tudo aquilo? Se a gente pode entregar o melhor, que bom. Se a gente não pode, também a gente tem um jeito de entregar o nosso melhor. Que não significa que eu vou ter a igreja igual a outra e tal. Mas eu tava pensando esses dias, a gente foi pra Nashville e a gente foi numa igreja lá muito legal. Uma igreja pequena, mas tinha todo o equipamento de som. Parecia que eu tava escutando um CD. Eu falei, gente, um CD, ó. Nossa, tô velha. Então, parecia que eu tava escutando o Spotify, um álbum. E aí, eu fiquei pensando, nossa, assim, muita presença de Deus, muita excelência, que incrível. E isso ficou no meu coração, assim, porque eu falei, cara, é muito excelente, é muito lindo, mas tem muita presença de Deus. E aí a gente foi numa outra igreja também lá, com, umas coisas bizarras. Estavam gravando um DVD maravilhoso, assim, tal, mas eu não senti o que eu senti em outras igrejas menores, que também não tinham a mesma estrutura. Então, assim, eu acho que não... Isso é uma coisa que a gente pode entregar, a gente pode fazer, mas o que a gente... Que de fato a gente está fazendo na adoração a gente quer sentir a presença de Deus, a gente quer que a presença de Deus esteja ali, se manifeste. Então, a gente quer adorar o Senhor de verdade. Então, eu acho que todas essas coisas, elas são complementos, mas também não significa que vai ser melhor ou pior, entendeu? Eu acho que não se resume a isso, né? Não se resume isso. Tanto que... só olhar pra vida do Pai, de Cristo, né? O culto, o templo que ele estabeleceu foi em mesas. A presença em mesas, em casa. Às vezes a gente fica tão focado, né? Mas a minha igreja tem isso, a minha igreja... mas eu não gostei do louvor daquela. Porque aquela é melhor. Porque não sei o quê. A iluminação, não sei o que. E Jesus começou em mesas. Mas você não assim, acha que o que acontece na mesa é feito pra multidão? Sim, mas nesse ponto que a Rafa falou, sabe? Se o foco é a presença, é isso, glória a Deus. É o Parede suficiente. preta, parede branca, roxa, sei lá, sabe? É fazer aquilo que Deus nos confiou da melhor forma. É entregar os 5 pães e 2 peixes, Senhor. Só tenho isso aqui, uma igreja da parede branca com pouca iluminação. Tá aqui, multiplica.
sabe? Ele faz a multiplicação, é ele que faz acontecer. Isso. Sabe? Você tem uma igreja incrível, com um som incrível, com uma banda incrível, amém, entrega pra ele que ele vai multiplicar e vai levar isso pra multidão. E glória a Deus. E às vezes também não é nem o chamado da igreja, né? É. Ir pra multidão. Às vezes é você estar ali no seu Exato. bairro, sendo fiel com aquelas pessoas do seu bairro. E aquelas pessoas do seu bairro Que é vão uma mudar multidão uma cidade. pequena, mas Sim, é uma multidão. Mas que vão mudar a cidade ou que vão transformar. Você não sabe quem tá ali na tua igreja, né? Então acho que às vezes colocar o olho muito no olha aquela igreja que estão fazendo, olha aquilo, é muito melhor. Cara, não sei se... O que Deus chamou pra fazer, entendeu? E indo pra esse lugar da igreja local, na posição de vocês duas, o que seriam os conselhos que vocês gostariam de ter ouvido, sei lá, há 5 anos atrás? Quando você estava começando a ministrar, há 28 anos atrás. É porque a Rafa começou a ministrar quando ela nasceu. Mentira, você também. Ela que é filha Então. de pastor, pô, mas antes que eu. Porque eu acho que às vezes tem uma tensão de que, obviamente, a gente tá num ambiente muito saudável aqui no Dunamis e com muitas conexões, com muito acesso a pessoas que já rodaram o Brasil. Mas às vezes o cara tá nessa realidade da igreja dele do bairro e ele não sabe o que ele tá fazendo. Ele tá tipo, mano, o que eu tô fazendo aqui? Sim. O que seriam os conselhos e as direções que você daria pra essa pessoa, que vocês dariam pra vocês há tralalá anos atrás? Mateus 6. O segredo é o secreto. E o secreto... É o segredo. Não, de verdade, assim. Não corram pra homens. Homens são falhos. Quando a gente olha muito com a expectativa do que a igreja, ou eu estou nessa igreja pelo nome da igreja, ou eu estou nessa igreja, a minha vida está na mão dos pastores, dos meus líderes, e aí e Jesus está ali querendo cultivar um relacionamento em secreto, e você está depositando toda a sua expectativa em uma denominação, tá? Então, assim, secreto com o Pai, porque isso revela a identidade, né? Quando eu eu cresci, eu praticamente nasci num lar cristão e eu vivi muita coisa na igreja. Eu coloquei minha expectativa muitas vezes em homens, em lideranças, me machuquei muitas vezes, mas quando eu fui para esse lugar de secreto, de ouvir muito mais, isso não quer dizer que, também não vou ouvir os pastores, não tem nada a ver, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não é nem um extremo nem o outro. Não são esses extremos, mas assim, quando eu entendi a paternidade de Deus e fui para esse lugar de filha nele, tudo começou a andar na minha vida. Tudo. Eu recebi uma porção nova do meu propósito na música, a minha identidade musical, a minha identidade de tudo, assim, tudo ele foi mexendo em tudo quando eu me coloquei nesse lugar de filha, né, na presença dele, no secreto ali, descobrindo ele, sendo descoberta por ele. E isso me trouxe um novo olhar sobre a igreja também, sabe? Então, assim, o secreto é cultivar esse lugar de verdade, sabe? Cultivar esse lugar. E Mateus 6 fala muito isso, né? Entra no seu quarto, feche a porta. Olhe pro seu pai que está em secreto. Inclusive, essa música minha é exatamente esse versículo, né? Como é que é? Eu vou esquecendo a minha música. Mas ela fala exatamente esse versículo. O pai que te vê Olhe... em secreto te recompensará. Isso, não sei. Isso, Mateus 6. Eu não conheço a música, mas... Eu só tô recitando o versículo. Mas é tipo, o segredo é o secreto é o segredo. Sem fundamentos eu estou, vulnerável ao vento. Sem secreto eu estou, longe do teu alento. Se o segredo é o secreto e o secreto é o segredo, por que não obedeço e vou? Se o segredo é o secreto e o secreto é o segredo, por que não fecho a porta e vou? E depois entra no versículo.
E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar. Tem que em ter pé um nas confronto, sinagogas. né? Tem que Isso ter, Jesus gente. escreveu, Tava não fui eu. faltando. Tava assim, cadê a parte do confronto nessa música? Isso foi Jesus que escreveu, não fui eu, né? Sim, E mas nos tem que cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Forte. Em verdade, eu lhes digo que eles já receberam sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está em secreto e... Enfim, e é todo o versículo. Pocket show, pocket show. Mateus 6. Muito bom. Muito, eu acho que essa é a primeira coisa de pontos práticos, assim, de for pensar, tá, qual que seria uma dica que eu falaria pra mim? A segunda coisa seria sirva, tipo, onde você tá, sirva sem é isso que você falou, sem olhar pra pessoa, sirva a Deus. Sirva as pessoas como se você estivesse servindo a Deus. Faça tudo que tiver na sua frente. Se abrir uma porta ali pra você limpar o banheiro, meu filho, vai como se fosse a coisa mais incrível, como se fosse mesmo você já estivesse cumprindo seu chamado que você tá. E aí, a terceira coisa seja você também nesse processo. Encontre a sua identidade na adoração. Cara, isso é muito bom, porque tá ligado a esse processo que a gente abriu no começo, que é eu encontro o pai revela quem eu sou, e isso me habilita a fazer aquilo que eu fui chamado pra fazer. E às vezes a gente esquece que são essas duas porções, que é eu vou pro secreto, fico lá, só que a dinâmica, que pra mim é algo que Deus tem falado muito comigo, e a gente tem falado isso, é que às vezes a gente criou uma cabeça monástica. Eu entro no meu quarto e eu fico lá, louvando a Deus, etc. Mas eu nunca saio do quarto. Nunca saio. Porque quando eu saio do quarto não acontece nada. E é nesse lugar que o Senhor me revela. Quem é você? O que é a sua individualidade? O que eu te confiei? Você que vai cantar música brasileira, muito bonita, que de repente dá pancada na cabeça das pessoas. É uma pancada com amor, né? Muito amor. Muito mas amor. sempre vem. E eu acho que essa dinâmica é uma dinâmica muito preciosa, porque ela também quebra a premissa da indústria de faça tudo igual e o que dá certo. E não, o Senhor te confiou algo específico. Não, e o artista, assim, falando como músico, né? A gente tem um lugarzinho ali que o orgulho, ele pega, entendeu? E eu acho que o servir, que seria a segunda coisa, ele vai mexer nesse lugar. Pra nós, músicos, pra nós... Sei lá, o que você quer fazer hoje na tua igreja? Mas eu acho que todo mundo, Principalmente tem, músico, né? Mas é que o músico, ele tem ali o probleminha do orgulho, é a gente lidar com isso. Então, eu acho que o serviço e aí a identidade, com tudo isso, você vai tratando seu caráter pra quando você chegar ali no momento que Deus vai, de fato, falar, não, você vai viver isso 100%. Ou você passou por muitos processos. Tipo, que do nada, do dia pra noite, as pessoas agora sabem quem é a Aimee. Mas ninguém sabe o processo que você passou até chegar aqui. Então, eu acho que isso também é muito, muito precioso. Muitos dias limpando a igreja. E era onde eu mais sentia a presença de Deus. Às vezes dá saudades. Eu falo isso quando eu lembro, tipo, dos perrengues, assim. Das coisas que eu... do começo, assim, sabe? Eu falo, nossa, dá saudade. Porque você ainda tem um coração simples, você tá naquele lugar. E é manter esse coração. É manter esse lugar de simplicidade. Tudo que eu tô fazendo. Se eu tô cantando num estádio, no The Sun, pra 100 mil pessoas. Se eu tô cantando pra 10 pessoas no Link, na minha casa. It's the same, sabe? É a mesma coisa. E a gente entender que a adoração é isso. A adoração é isso. Não muda de e lugar. E o coração humilde, né, Rafa? Nossa, é porque assim... a humildade de Jesus... ela me constrange muito. Muito, muito. E quando eu paro pra refletir sobre isso, às vezes eu imagino ele assim, sabe? Quantas igrejas que ele nem entra. Porque o louvor tá tão eles e tá tão ali focado neles e tal. E Jesus tá, tipo, lá na porta, assim. A humildade. A humildade deixa ele entrar, né? Coração humilde, coração de serva, né? Coração, aquele que serve, aquele que não trata o altar como palco, né? Aí Jesus entra, aí o Espírito Santo se move, e aí tem nesse lugar que a gente vai conseguir se mover no profético. Exato, e aí tudo flui. E fazer aquilo que Deus quer fazer. Tudo flui nesse lugar. Tudo. Porque você não tá querendo o controle, né, da situação. É muito mais fácil a gente controlar a situação, falar, não, vai ser assim em cada música. Mas quando você entrega o controle, você deixa o Espírito Santo se mover ali e fazer o que ele quer, é que vira a chave. E a gente tirar da gente, né? Porque teve algumas vezes que eu fui ministrar e, assim, eu vim de uma igreja muito pequena
só tinha eu no louvor, né? E aí, não tinha ninguém pra me substituir. Então tinha dias que eu... Escala. Não tinha isso, não domingo. existia escala. A Todos- escala era eu. E tinha dias que eu tava assim, meu Deus, hoje eu queria estar sentada. Mas não tem. E eu falava, Senhor, o que vai acontecer hoje? Porque hoje eu não tô bem. E era o dia que mais ele vinha com tudo. E eu lembro de um culto específico que eu entrei assim, acabada. Eu falei, meu Deus do céu. Senhor, tá aqui, entrega minha vida, oferto, tá tudo em tuas mãos. Flua em mim, porque eu mesma hoje tô sem condições. E foi uma presença. E eu lembro que no final do culto, um senhor que congrega lá na igreja onde meus pais estão pastoreando, ele me chamou no final do culto chorando, assim, pranto, falando, Aimee, hoje o que Deus falou através da tua vida mudou minha perspectiva, me trouxe transformação, foi resposta das minhas orações, obrigada, porque você se moveu com o Pai, e foi o dia que eu tava acabada. Ah, mas sempre é, né? E aí o Senhor, Nossos depois o piores Espírito dias. Santo falou, não é você, não é, hoje eu tô bem, porque tem aquilo, né? Hoje eu não tô bem, gente, hoje eu não posso ministrar. E acho que é Não por isso que existe Deus isso. usa a gente tanto nesses dias como um lembrete. Quem faz não é você. Sou eu. Exato. Então, Não e é quando a gente se depende da coloca gente. disponível pra ser usado, porque a gente não tem nada pra entregar. É nesse dia que você tá assim. Eu falei isso num podcast com a Júnia. Eu falei, cara, e ela sabe, ela é minha pastora, então ela sabe. Então, nos piores dias da minha vida era sempre quando eu caía na escala de domingo. É batata, é assim, tô passando pela prova, tá difícil, tô sendo E confrontada. não tô dando glória a Deus. E Tô não passando dando pela glória a prova, Deus, mas ainda não tô dando glória. E é o domingo que eu vou cair na escala e vou ter que owner falar assim, não é sobre meus sentimentos, sobre o que eu tô vivendo, Uau. porque São as Deus minhas continua emoções. sendo Deus, Glória a sempre Deus. em qualquer situação. E eu acho que é aí que Deus também fala, você se entregou aqui totalmente, porque você não tem nada pra dar, então eu vou usar a sua vida. Porque quem faz sou eu, né? Então, Amém. usou a mula, né, Amém. gente? Uau! Que legal! Essa frase pra gente encerrar o Ai, podcast. gente, Nossa, já. foi Tamo muito mais de uma hora já. rápido. Foi muito rápido. Aí, ó. Mas antes de acabar, Nossa, eu sério? queria... Mais Com de uma hora? certeza. Impossível. Absoluto. Eu acho que foi só 5 minutos. Só a pressão da produção, que tá assim, ó. Vai. Porque tem mais um, né? Tem mais um ainda. Aí, ó. Viu? Mas antes disso, queria pedir, Aimee, se você pudesse orar por cada uma das Amém. pessoas. Acho que esse coração puro, essa fome pelo secreto. E eu acredito que esse episódio está chegando para você, que é líder de louvor e adoração na sua igreja local. Que isso seja a resposta de oração para você. O objetivo do Hangout, essas conversas que promovem avivamento e transformação. Onde a gente traz pessoas para a mesa para poder falar daquilo que a Bíblia fala, da vida de Cristo e principalmente de como é que a gente manifesta o reino. E que isso seja reino vivo para você onde você está. Você pode orar pela gente? Amém, amém. Pai, obrigada, Senhor, por essa mesa aqui, pelo teu evangelho aqui. Obrigada, Senhor, por fluir, Senhor, no meio dessa conversa. Obrigada, Senhor, por trazer transformação. Eu oro para que ouvidos, mentes sejam abertos agora, corações, Senhor, de pedra, possam, Pai, se converter, se transformar, Pai, um coração, Pai, que te sinta e Deus receba a totalidade do teu evangelho, do teu reino. Senhor, a tua palavra, ela fala lá em 2 Coríntios 2,15 que nós somos como perfumes, bons perfumes, aromas, que a nossa vida, ela chegue nas tuas narinas, Senhor, como um aroma suave, um aroma, Senhor, que realmente o Senhor respire e olhe pra gente e perceba, uau, tem adoração, tem verdade, tem adoradores que me adoram em espírito e em verdade. Eu declaro isso, Senhor, sobre toda uma nação e para além dela, Pai. Te agradeço pela vida da Rafa, do Nick, pela minha vida. Obrigada, Senhor. Deus, obrigada pela tua presença. Obrigada pela tua humildade. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu coração. Obrigada por nos escolher. Obrigada por nos amar. Obrigada por ter nos amado primeiro. Obrigada por ter criado. Obrigada por tudo. Nós te amamos, Senhor. Amém. Amém. Rafa, muito obrigado Obrigada. por ter você desse lado da mesa. Incrível, gente, estar aqui Muito com bom. vocês. Eu amo. Será Obrigada. chamada muitas vezes ainda. Contem comigo. Aimee, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Também é uma será honra. chamada muitas vezes. Temos muitas coisas para falar ainda nesse ano e nos próximos. E eu senti do Senhor, tinha unção fresca aqui. Amém. A gente tá Amém. falando.
E isso é o mais importante Amém. para todos nós. Obrigado você que está assistindo até agora. E eu quero te deixar um conselho para acabar, porque a gente acabou de disponibilizar o álbum do Music, que é o Essência, que veio exatamente Sim. desse lugar. E ele é uma mistura de muitas coisas Muitas Tá coisas. incrível. e de A muitos... gente expressou muito que a gente é como Dunamis, também Muito. indivíduos, então Tem música uma que foi mistura aí. composta recentemente, tem música que foi composta a tralala de tempo, tem música Sim. remendada uma na outra que virou uma só. Com rap, E tem com todo tipo de rap. música, Jesus. E acho que foi Tá muito bom. a nossa tentativa de comunicar aquilo que a gente tá vivendo como Dunamis. Aham. E experimentar muita coisa. Tem collab com o Saad, tem collab com Davi Silva, tem collab com Davi Gomes, Matheus Brito e tem o Gabi Adley. Gomes, não Davi Eu Gomes. falei Gabi. Falou Davi. Então, perdão, Gabi Gomes. E o Adlen rimando. que Nossa, foi incrível. Nossa, ele é incrível. Ah, incrível, histórico. incrível. Grande abraço, Adlen. E nos veremos no final desse ano de 2024 na DunamisCon. Enquanto esse episódio está saindo, o lote está para virar. E ano passado foi muito poderoso, com 12 mil pessoas. Esse ano a gente está esperando mais pessoas. E esse ano a gente tem não só um palco, mas a gente tem 2 palcos a mais. São 3 palcos simultâneos. Vai ter a nossa podcast House Clássica e, mano, o line-up dos palcos, eu não posso falar aqui, eu posso falar pra vocês depois, mas tá muito bom. Tá line-up E, nível nossa, eu full. quero muito saber. A gente vai estar falando de sobrenatural, a gente vai Uau. falar de liderança, a gente vai falar de teologia. Vai ser difícil escolher, né, pra onde ir. Na verdade, você não vai conseguir escolher tudo, parte da proposta é essa. Ah, tá. Não dá pra Vai assistir ter que tudo. perder alguma Você coisa. vai ter que... Você Abrir não mão. perde. Abre Porque a mão, gente abre não de- mão. Exatamente. Você tá escolhendo aquilo que faz mais sentido pra você. Mas faz é sentido. a reunião da nossa tribo, da nossa família. E a Vai gente ser sabe incrível. que Deus tá movendo algo muito poderoso. Amém. Vejo você lá. Espero que você ouça a Essência. Ele tá aqui na descrição. Se você está assistindo no YouTube, está também aqui na descrição. Se você está assistindo no Spotify, independente da plataforma, siga Dunamis no Instagram, @DunamisMovement. Pode seguir o @ da Ime, que apareceu aqui, tá escrito, @ da Rafa, que tá escrito. Eu sou o Nick Moretti. Foi um prazer estar com você aqui no Dunamis Hangout. Tamo junto, falou. Tchau, tchau. Tchau.